E aí pessoal, estamos aqui para mais um vídeo com o Robson para falar sobre a criação. Uau! Uau, como que a Terra foi criada. E a gente sabe que em todos os vídeos você praticamente começa por Gênesis, o que faz sentido, né? Porque a Bíblia começa por Gênesis. Então a base de tudo que vem a seguir, teoricamente, está no início. Mas Gênesis começa com a criação. Exatamente. O que significa Gênesis? Início. Início, é o princípio. Acertou, miserável. Então, se você quiser iniciar alguma coisa ou dizer alguma coisa a partir da sua base, Tem que começar. tem que ser assim. Tem que ser a introdução, né? Cara, se você quiser fazer alguma coisa, você tem que copiar de um modelo que deu certo. Ou seja, logo no início tem Logo um no modelo perfeito, que nunca caiu. É o modelo perfeito. O que deveríamos ser, onde deveríamos viver, o modelo a ser seguido é esse aqui. Então, a gente tem que começar com Gênesis, cara. A gente tem que começar com Gênesis, beleza. Mas tem muita gente que acredita na Bíblia inteira. Só que daí olha pra Gênesis, nos primeiros capítulos, onde tá esse modelo perfeito, e pensa, essa parte aqui não vai rolar. Uma criação em 7 dias? Não. Deus pode até ter criado, mas em 7 dias é meio forçado, né? Deus é onipresente, onipotente, é tudo isso, mas em 7 dias não. Em 7 dias não. E aí? E aí é o cara que chega e fala, vamos construir um prédio, mas não precisa fazer alicerce. Não precisa fazer Vamos fundação. começar do quinto andar. Vamos... E aí ele fica assim, suspenso no ar. Pensa, retira Gênesis da Bíblia e não tem mais Bíblia depois. Com certeza. Não tem. Ela desmonta completamente porque Gênesis é um livro de declarações iniciais, principais, é a construção da base do raciocínio teológico, é a construção da Bíblia. Tudo que a gente pensa sobre o que deveria ser, o que era, o que é, o que será, tá ali. Por exemplo, a Bíblia é um livro de salvação, certo? Certo. E quando você fala de salvação, a gente tem que ser salvo de alguma coisa, do que você deixou de ser. Então, Gênesis. Claro. Eu preciso saber quem eu era para saber o que eu devo ser. Se você nunca caiu, por que você tem que se levantar de novo, né? E quem é que te salva? Quem te criou. Quem te criou? Quem te criou para alguma coisa? Quem ainda é perfeito, Que né? ainda é perfeito, portanto, tira Gênesis e não há mais perspectiva de salvação, não há uma perspectiva de pecado, não há perspectiva de restauração, não tem nada. Não crer em Gênesis é não crer na Bíblia. Não há como você explicar o restante da Bíblia sem você tirar a maneira como ela começa. Eu acho que isso se aplica não só a Gênesis. Não tem como você tirar nada da Bíblia e não acreditar em um trecho da Bíblia querendo acreditar no resto. Exatamente. Porque a Bíblia ela é completa, ela se complementa em todos os momentos. Se você tira algo e fala, não, isso aqui eu não vou acreditar, você está desacreditando nela inteira. Exatamente. Olha, e tem uma coisa, dizer assim, eu creio na Bíblia, ou eu creio no restante da Bíblia. Eu creio em Jesus, mas não creio em Gênesis, então parou. Eu creio no Novo Testamento. Eu quero dizer algumas coisas muito para comum, você a inclusive. respeito de Jesus, se você crer no Novo Testamento. Por exemplo, Mateus capítulo 5, verso 17. Verso 17. Isso. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar... Nossa vida, deixa eu ler na sua Bíblia. A Bíblia tá impossível o português aqui. Não precisa que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Lei ou os profetas é a maneira como Jesus se referia ao Antigo Testamento. Lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E profetas são os outros, livros proféticos. Ou seja, como eu posso crer em Jesus e não crer em Gênesis se Jesus cria em Gênesis? Já deu tilt agora, né? Já acabou. Pergunta para Jesus sobre casamento, ele vai falar assim, o que diz a lei? Daí vai apontar pra Gênesis. Ouviste o que foi dito, o que Moisés falou? Jesus falava de Gênesis o tempo todo. Quando alguém falava para ele sobre casamento, ele citava Gênesis. Quando perguntava outras coisas, ele citava Gênesis. Quando Jesus foi tentado, ele citava o Antigo Testamento o tempo todo. Então, quando ele se refere a ele mesmo, né? Ele fala uma hora, eu sou quem eu sou, que é uma referência direta a Moisés, não é? A Moisés. Exatamente. E aí está em onde? Está lá, tudo ali. Portanto, Jesus confirma a veracidade, a autenticidade, a divindade proveniente lá em Gênesis. Ou seja, você acredita em Jesus, não acredita em Gênesis, você não lê os evangelhos direito, E não acredita em Jesus. Porque basicamente. Jesus acreditava, né? Você segue alguém que você não conhece direito, basicamente. Jesus é o principal personagem do livro de Gênesis. Na verdade, Jesus é o principal personagem da Bíblia toda, Na né? Bíblia toda, mas quem estava lá agindo e tal É Jesus. Dentro dessa visão agora, a gente não poder anular Gênesis, tem muita gente que entra com uma outra teoria, que se chama design inteligente. Que tudo foi criado, só que foi criado por alguém, não necessariamente quem ou em que período de tempo necessariamente. O que você acha disso? É uma teoria interessante, é uma teoria inteligente. E assim, O que se chama design inteligente?
existe, mas a teoria do design inteligente, portanto, ela crê que a existência ela só pode acontecer, tal como ela está estruturada, no nível de complexidade que ela está, a partir de uma inteligência, um designer, né? Assim diz inteligente. Alguém que planejou, que pensou. Uma parte disso está correta. Tudo que a gente vê, tudo que somos, é impossível de acontecer sem que alguém tivesse pensado nisso. Há um planejador, mas ele não é um designer inteligente. Ele é uma pessoa. Uma pessoa, para ser pessoa, precisa ter personalidade e vontade. Então, nós não cremos em uma força superior e mais inteligente que criou o universo. Nós cremos numa pessoa que criou o universo. Essa pessoa, ela é real, ela tem vontade, ela tem um gosto, ela quer conectar pessoalmente com você, ela quer estabelecer intimidade com você. No design inteligente, não necessariamente esse ser que nos criou existiria até hoje. Não necessariamente. Não dá pra saber. Ela só admite uma inteligência. Mas a Bíblia não admite uma inteligência de alguém. Ela admite o domínio de alguém, a vontade de alguém, o amor de alguém. Um plano, né? Um plano de alguém. Uma submissão que eu devo dar a esse alguém. Uma intimidade com alguém. Que não cria um certo propósito, né? Você criar tudo do nada, essa pessoa não existe até hoje, ou não existe nada por trás de tudo isso, entra naquela questão da cosmologia. Pra onde eu vou, quem eu sou. Você não perde muito sentido de tudo, né? Exatamente. E quando a gente pergunta para a Bíblia para onde eu vou, quem eu sou, ele fala, vai lá, pergunta lá na criação que eu vou dizer quem é você e para onde você vai. A gente volta para Gênesis. E volta para Gênesis. Ou seja, a criação de tudo. Isso é muito interessante e muito importante, porque na complexidade da minha vida, no meu dia a dia, nos meus dramas, eu não preciso de respostas, tanto quando eu preciso de uma boa companhia. Ele diz, eu vou estar com você, você nunca vai estar só. Eu te amo, dei o Egito e a Etiópia por ti. Estou contigo. Todos os dias. É disso que eu preciso. Não é um design inteligente. É um salvador inteligente. Que seríamos nós sem esse salvador inteligente. E pensando outra coisa aqui, que volta para a criação também, muitas vezes a gente tenta pegar na ciência, isso acho que na Bíblia inteira, a gente tenta pegar de fora da Bíblia coisas científicas que sejam, arqueológicas que sejam, e tenta apontar para a Bíblia para comprovar a Bíblia, ou até mesmo encontrar algumas coisas na Bíblia que poderiam comprovar a ciência. Bem bolado, né? Aqui comprova lá comprova aqui. Eu, até certo ponto, eu me empolguei muito, porque eu comecei a ver alguns filmes de espaço, eu segui um canal que falava muito de ciência sobre espaço, e um lugar que o espaço foi criado é na criação. E até certo ponto isso me incentivou a estudar mais a criação. Que legal. E até que ponto eu posso usar essa ciência para me incentivar? Incentivar acho que não tem problema, mas eu tentar comprovar uma ou outra. E aí? Vou perguntar para ela. Ok, tá? Manda ver. 2 Timóteo, capítulo 3, e quero ler com você o versículo 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Tá. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Uma pausa. Ele disse uma fonte, a maneira. Toda a escritura é divinamente inspirada. Ok. Portanto, ela tem uma fonte divina. É uma relação céu-terra. É um livro divino-humano. É uma ideia divina numa escrita humana para seres humanos. Quando ele diz que a Bíblia é inspirada, o cara está dizendo que a fonte desse conhecimento é diferente do científico. O cientista se aproxima de um objeto, isola o objeto, analisa o objeto, obtém conhecimento a partir desse objeto. Ele reproduz o fenômeno que ele está tentando. Ele é maior do que o seu objeto de pesquisa. Quando você fala de filosofia, a filosofia talvez não seja exatamente o mesmo, mas existe alguém que pensa, que questiona, que faz questionamentos exaustivos e que produz um caminho de conhecimento. Quando a gente fala de inspiração, você não se aproxima do objeto, é o objeto que se aproxima de você. A Bíblia é um livro revelador. Traz o conteúdo, não você vai até o objeto e tira o conteúdo dele. Exatamente. Tudo o que sabemos a respeito de Deus, de uma forma ou de outra, foi ele que disse. Nós não o descobrimos. Portanto, você só sabe de Deus o que ele falou. O que ele não fala, você não sabe. Eu tô pensando, realmente não existe nada mesmo. Realmente não existe nada. Nada. Foi ele que disse. Tudo foi ele que disse. Você não sabe e nunca descobrirá o que Deus não falar para você. Ele que se aproxima, ele que fala, ele que busca a conexão. Deus não tenta provar sua existência, mas passa o tempo todo estabelecendo uma conexão. Isso já é a diferença fundamental entre ciência e Bíblia. Portanto, a Bíblia não é um livro científico porque não há descobertas. Mas a Bíblia é um livro lógico. Não existiria lógica se não existisse Deus. Ela é lógica. Portanto, alguns princípios que você aplica para a ciência, você tem que aplicar para a Bíblia também. A lógica é uma delas. A Bíblia não é ilógica, ela é teológica. Todas as coisas que a Bíblia vai dizer seguem a lógica de Deus. Certo. Às vezes a lógica de Deus é diferente da sua, nossa lógica. Mas é lógico. E aí, dizendo desse texto, é interessante que ele fala assim, a Bíblia é inspirada e tal. Mas depois que ela fala que toda a escritura é inspirada, ela diz uma outra palavra.
Para instruir em justiça? Ela é inspirada por Deus e útil. Útil, proveitosa. Ela não é um livro para conversinhas, para papinhos inteligentinhos. Ela é um livro útil. Tudo que a Bíblia diz, de alguma forma, é prática. É para resolver seus problemas na vida. É para, de fato, estabelecer conexões. É para moldar o seu relacionamento com Deus e com o mundo. Ela é útil. O que não é útil não está aqui. Eu descobri isso. E a gente vai conversar, a gente conversando, a gente massageando o cérebro. Não, a Bíblia não é para isso. A Bíblia é prática. E ela tem um objetivo, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa é a verdadeira evolução. Que coisa. É porque eu gostava muito de pegar alguns assuntos da Bíblia, a gente sentava em um pequeno grupo, alguma coisa, a gente começava a conversar esse assunto e de vez em quando a gente chamava até de brisar, né? Perdoa o termo, mas a gente brisava em alguns temas. Tipo, no céu a gente começava a brisar como vai ser o céu. Pegava um outro tema, o Sermão do Monte brisava, o que Jesus estava falando, o que ele queria dizer e tal. Você disse agora que ela é tudo prático. Ou seja, ela produz inteligência. Certo. Então, ela produz inteligência útil. O fato de a gente, por exemplo, conversar sobre isso e brisar nisso, tá tirando essa praticidade necessariamente? De forma alguma. Ela permite a brisa. Bíblia permite a brisa. Permite a brisa. Ela nunca vai fechar um conhecimento, a Bíblia. Ela dá declarações, sim, mas ela sempre vai expandir. Mergulhar no universo da Bíblia é mergulhar no universo de Deus. E o universo de Deus não tem limite. Nunca, nunca você vai esgotar alguma coisa na Bíblia. Nunca. Portanto, sempre que você vai vir alguma coisa assim, uau! Porque a Bíblia não é um livro só que fala pra você. É um livro que fala de você. Então, a hora que você entra aqui, ela vai sempre. Só aumenta. Sempre. E aumenta e sempre prática. Ela sempre aponta pra ação, digamos assim. Exatamente. Então, a Bíblia, ela é anterior à ciência, superior à ciência e é possível avaliar a ciência pela Bíblia. A Bíblia não é uma fonte de conhecimento científico. É uma fonte de conhecimento a respeito daquele que fez as coisas que dão origem para a ciência. Ou seja, ele é a base da ciência. É a base Você da pode ciência. analisar a ciência em base, usando a Bíblia como base, por exemplo. Exatamente. A ciência estuda as coisas criadas. A Bíblia revela conhecimento sobre Muito aquele bom. que criou todas as coisas. No fim, a gente acabou não entrando muito nos 7 dias da criação, que cada um aconteceu realmente. A gente entrou muito mais no geral, que realmente as pessoas pensam, que as pessoas acreditam sobre a Bíblia, praticamente. Então, a gente trabalhou na veracidade da Bíblia, porque Gênesis e a criação não podem ser tiradas da Bíblia. Nada pode ser tirado da Bíblia e o resto vai ser válido. Muito obrigado, Robson. Foi muito bom. Eu tirei várias dúvidas aqui, pra falar a verdade, muitas coisas que eu estou iluminado agora. Nossa, iluminado. Meu Deus, por favor. Tá ofuscando. Vamos lá. Senhora? Ora, querido Deus, ó Pai, muito obrigado por esse estudo, que conversamos um pouco sobre a base da Bíblia, que é o início, a introdução, onde tudo começa. Um modelo perfeito que o Senhor criou, que a gente não vive mais esse modelo perfeito, a gente caiu, mas a gente espera um dia chegar a esse modelo perfeito novamente. Amém. Muito obrigado por tudo, esteja conosco, esteja com todo mundo que está assistindo também e nos ajude a sempre saber mais através da sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Tem alguém aí? Se você chegou até aqui, tem uma dica pra você. Clica em algum desses 2 vídeos aqui, que estão aparecendo na sua tela, pra você conhecer mais do nosso canal e pra receber mais materiais, deixe seu e-mail no link que tá aqui na descrição, tá bom? Beijo!